muito obrigado por essa noite. Nós te agradecemos, te louvamos porque tu és maravilhoso. Obrigado porque nós não estamos reunidos aqui em nome de qualquer pessoa, em nome de uma religião, em nome de alguma igreja, um ministério. Não, nós estamos aqui reunidos em torno do nome de Jesus. E o Senhor nos prometeu, onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor estará presente. Então eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor, quando vem numa reunião como essa, o Senhor não vem com suas mãos vazias. Embora nós não viemos buscar as suas mãos, viemos buscar a tua face, buscar o teu coração, nós sabemos que seremos abençoados, seremos extremamente abençoados. Nós jamais seremos os mesmos a partir dessa noite, porque sempre um encontro com o Senhor existe um antes e um depois. Eu quero declarar que essa noite é uma noite profética, uma noite de transformação, uma noite de mudança de vidas, mudanças, Senhor, de corações, quebra de paradigmas em nome de Jesus. Uma noite em que a nossa mente é completamente invadida pelo teu poder, onde sofismas, onde fortalezas na mente são destruídas pelo poderoso nome de Jesus, onde a nossa mente recebe a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo e vamos ver como Deus vê, vamos ouvir o que Deus está falando, vamos ver o que Deus está vendo, vamos expressar tudo aquilo que está no coração de Deus. Por isso, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado por estarmos na sua casa, em sua presença santa. Nós abençoamos as famílias aqui já representadas, Senhor, aquelas que não puderam vir, aquelas que estão nessa transmissão conosco, nós abençoamos em nome de Jesus. Declaramos a tua bênção, declaramos a tua paz, declaramos, Senhor, o teu amor invadindo os nossos corações. Te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Você pode sentar, fica à vontade na presença de Deus. Glória a Deus. Que bom que você veio, amém? A cidade está cheia, agitada, trânsito, né? Mas nós conseguimos chegar aqui, isso é maravilhoso. Glória a Deus, nosso último culto do ano. E Deus tem uma palavra poderosa para você nessa noite. Amém. Você que é a primeira vez que nos visita, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Somos muito felizes na presença do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 3, o verso 6 em diante. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6 em diante. A palavra diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior a glória, o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Amém? Glória a Deus. Então Paulo aqui escrevendo, falando da excelência do ministério na nova aliança. Graças a Deus nós vivemos na nova aliança. Irmão, só o fato de você entender que você vive numa dispensação chamada graça é motivo de você se alegrar, de alegrar o seu coração. E essa dispensação chamada graça, ela elimina todo e qualquer espírito de religiosidade. A dispensação chamada graça, ela não tem compromisso algum com religião. Amém? Deus não veio trazer uma religião para a terra, graças a Deus. Religião foi algo inventado pelos homens. Embora eles usem o verbo religar, que é ligar o homem a Deus, mas ninguém pode ligar o homem a Deus a não ser um só, Jesus Cristo. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só por Jesus nós pudemos ser realmente ligados e enxertados na videira e pudemos ser parte da família de Deus e pudemos hoje, por adoção, sermos filhos de Deus. Aleluia! Somos filhos. Amém? Dá para bater no peito e dizer: eu sou filho de Deus. Eu não sei você, mas quando eu sabe, eu sou filho de Deus, alguma coisa já alegra o meu espírito, porque é poderoso. Eu sou filho de Deus.
Eu não pertenço a uma religião. Eu não sou aqui dominado por um sistema de doutrina. Nós não somos dominados por uma doutrina. Nós não temos doutrina aqui, a não ser a doutrina de Cristo, que é a palavra da graça. Glória a Deus. Nós não temos aqui um sistema religioso que quer controlar a sua vida, manipular a sua vida, dizendo o que você deve fazer, o que você não deve fazer, dizendo o que você pode comer, o que você não pode comer, dizendo onde você pode ir, onde você não pode ir, como é que você conduz a sua família. Não, nós só pregamos a palavra. Então não existe nenhuma regra doutrinada e graças a Deus nós não temos nenhum regimento interno e nunca vamos ter, porque nós somos uma igreja orgânica dirigida pelo Espírito Santo. Amém? Então, repete comigo: nós somos uma igreja orgânica. Irmão, o termo igreja orgânica quer dizer a igreja que não tem a mão do homem. Repete comigo: igreja orgânica é a igreja que não tem a mão do homem. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Recebi uma palavra de Deus dizendo: vá para Balneário Camboriú. Falei: Senhor, mas fazer o que naquela cidade? Tem tanta igreja, tem tanto ministério. E Deus disse: vá. E Deus me deu uma palavra muito específica em Miqueias capítulo 2, versos 12 e 13, que diz: certamente vos ajuntarei todos, Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos como ovelhas num aprisco. Glória a Deus, vou para lá. E Deus disse o nome da igreja, e você vai chamar o nome do ministério, o nome da igreja. Igreja não tem nome. Repete comigo: igreja não tem nome. O nome do ministério nós temos que ter, para uma identificação. Nosso ministério chama aprisco, por isso viemos para cá. Senhor, eu falei assim: mas Deus, me conduza. Nós queremos ser dirigidos e conduzidos pelo Espírito Santo para que uma igreja orgânica venha surgir, venha nascer. Entende? Porque ninguém pode abrir uma igreja. Glória a Deus. Repete comigo: ninguém pode abrir igreja. Eu não vim abrir igreja. Não se abre igreja. Igreja não é um negócio, não é uma loja, não é uma empresa. Igreja, ela nasce, amém? Igreja, ela nasce, ela é orgânica. O Senhor envia alguém para lançar a semente, e nós lançamos a semente da graça. Essa semente então começou a crescer e filhos nasceram. Assim nasce uma igreja, organicamente, sem a participação dos homens. É por isso que não existe doutrinação aqui, mas existe a palavra da graça que transforma a vida do homem. Aleluia! E nós somos livres. Sabemos que Gálatas capítulo 5 verso 1, Paulo escrevendo à igreja da Galácia disse assim: olha, irmãos, não se submetam a um jugo de escravidão, permaneçam livres, sejam livres, não se submetam a um jugo de escravidão, não deixe que ninguém controle a sua mente, não deixe que ninguém controle o seu coração, não deixe que ninguém controle as suas decisões. Nós somos livres, não nos submetemos a nenhum jugo de escravidão. Glória a Deus. Ah, pastor, mas você não é o pastor daqui? Você não manda na gente? Não, eu sou pastor aqui, mas para servi-los, amém? Glória a Deus. Pastor é levantado para servir, para guiar a ovelha, para guiar o rebanho ao lugar da provisão, ao lugar da prosperidade, ao lugar da resposta, ao lugar da cura. Eu tenho que guiar apenas, não dizer que eu mando. Não mando nada aqui. Quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós temos que entender que estamos vivendo então esse evangelho da graça, a nova aliança. E o grande problema hoje, no meio cristão desta nação, de outras nações, eu estive na Europa, conheço a igreja da Espanha, conheço a igreja em Portugal, conheço muito bem a igreja brasileira, e 98% das igrejas, tanto aqui no Brasil como na Europa, como em qualquer lugar do mundo, elas estão tendo um grande problema. É a mistura das alianças. Repete comigo: mistura das alianças. Então elas pegam um pouco de Moisés, pegam um pouco da graça, e então misturam tudo e criam um sistema doutrinário manipulador. E isso é destrutivo. Isso é destrutivo. Se você pegar as pessoas que hoje são andarilhos, se você pegar as pessoas que estão dentro dos cárceres, aprisionados, são prisioneiros, estão presos, pega essas pessoas, os andarilhos das ruas, pega aqueles viciados em drogas, pega os que estão encarcerados nos presos,
faz um levantamento e você vai ver que no mínimo 60% dessas pessoas conheceram o Evangelho, mas de forma errada. Eu trabalhei no sistema prisional de menores em São Paulo, menores infratores gravíssimos, e eu posso dizer com seriedade, o nome dos meninos ali era Josué, Daniel, Moisés, tudo nome de profeta. Eu falei, mas como é que pode? 60% deles, porque meu pai é pastor, minha mãe é dirigente do círculo de oração, o meu avô é missionário, todos vinham de famílias evangélicas, famílias cristãs. Mas eu me perguntava, o que deu errado aí? Um sistema doutrinário totalmente equivocado, totalmente destrutivo, totalmente manipulador, que jogou essas pessoas, embora elas amem Jesus, amem a palavra, elas não conseguiram se relacionar com Deus, porque era pregada uma mensagem misturada, uma mensagem que misturava lei e ao mesmo tempo graça. Olha, você está perdoado, você é salvo pela graça, mas você precisa obedecer a isso, tem um sistema doutrinário, muda a tua roupa, você não pode usar bigode, outro não pode usar barba, outro não pode cortar o cabelo, brinco, batom também não pode, e não pode ir na praia, se for na praia tem que ir com roupa, e aí vai. Só eu conheço essas doutrinas ou alguém já participou disso? Já participei. É triste, é horrível, embora o Evangelho seja maravilhoso, é o Evangelho misturado, era uma coisa horrível de se viver, porque uma mistura, e isso traz o que? Transtorno, isso traz morte. Vou repetir para vocês uma frase que eu citei aqui domingo pela manhã: a mistura da lei com a graça gera morte. Misturar os mandamentos de Moisés com o ensino de Jesus Cristo vai gerar morte. Então nós temos que, de uma vez por todas, entender uma coisa, queridos: nós estamos na graça de Deus, fomos chamados por essa graça, vivemos na nova aliança e nós somos agora ministros de uma nova aliança, amém? Nós agora não somos mais ministros da morte, ministros da lei. Aqui Paulo fala que aqueles que estavam em Moisés ministravam morte. O ministério de Moisés era considerado o ministério da morte, porque era olho por olho, dente por dente. Se fizesse qualquer coisa fora daquilo que era parâmetro segundo a lei, as pessoas morriam. Domingo eu pude falar para vocês que o primeiro Pentecostes que aconteceu, Deus então deu as leis. Enquanto Deus estava dando a lei para o povo, para Moisés, escrevendo as leis em pedras, lá embaixo o povo então resolveu criar um bezerro de ouro. Até então, aquele bezerro de ouro não havia sido manifesto, aquele pecado de idolatria, a orgia que houve, o pecado que houve, não havia sido manifesto. Mas quando Deus está dando a lei, dando o mandamento, revelando a lei, começa então a revelar o pecado, porque Romanos capítulo 7 diz que o mandamento que me veio para a vida, na verdade gerou morte, porque todo mandamento, toda a lei, quanto mais eu viver na lei, mais pecado vai existir, porque a lei ela avulta a natureza pecaminosa do homem. A lei foi dada justamente para que o homem pudesse compreender que ele precisava de um Salvador. Vou repetir: a lei foi manifesta, foi revelada a Moisés para mostrar para Israel, para mostrar para a humanidade que todos nós carecíamos de um Salvador. Que aquele ministério de morte não podia fazer qualquer coisa, não podia transformar a vida de ninguém. Tanto que a carta aos Hebreus, ela é escrita justamente para declarar que a lei não transformou a vida de ninguém. Amém? Amém. Vou repetir para você: religião não muda a vida de ninguém. Jesus Cristo não é uma religião. A igreja do Senhor Jesus não é uma religião. Se alguém perguntar qual que é a religião que é sua, fala assim: olha, eu não pertenço a nenhuma religião, mas eu sou da família de Deus, eu sou filho de Deus, o Espírito Santo habita em mim, e eu sigo o Cordeiro de Deus, eu sigo a Jesus Cristo,
que é meu Senhor e meu Salvador. Aleluia. Aleluia. Então essa é a razão da nossa história. Iniciamos esse ano pregando sobre esta graça, vamos finalizar esse ano pregando desta graça, para que todos nós possamos entender, estar mergulhados no favor imerecido de Deus. Eu não mereço a graça de Deus, você não merece a graça de Deus, mas você pode desfrutar dela, porque Jesus Cristo deu a vida por você. Amém. Nós podemos desfrutar, não merecemos essa graça, porque na verdade aquela cruz era minha, a cruz era sua, nós a quem devíamos ter morrido na cruz, mas Ele foi o Cordeiro de Deus que nos substituiu. Ele nos substituiu. Amém? Amém. Houve uma troca, houve uma substituição. Ele morreu no meu lugar, morreu no teu lugar, para agora fazer uma transição, sair do ministério da morte e entrar no ministério do Espírito Santo. Repete comigo: eu saí do ministério da morte para entrar no ministério do Espírito Santo. Glória a Deus. E nós ficamos impressionados, é verdade, quando nós olhamos Moisés, os milagres que se operaram em Moisés, a glória que se manifestou no ministério de Moisés, os prodígios, as coisas extraordinárias que Deus fez através da vida de Moisés, realmente é algo para nós ficarmos admirados, não é verdade? Primeiro sinal que Deus usou a vida de Moisés, estavam lá os magos de Faraó, os bruxos, e eles então jogaram as varas e viraram serpente, e Moisés falou assim: Senhor, o que eu faço? E Deus disse: joga a vara também. E a vara de Moisés também virou uma serpente, mas a vara de Moisés engoliu as outras serpentes e ficaram maravilhados. Muitos milagres foram feitos. Os egípcios adoravam o rio Nilo, e de repente Moisés vai lá e profetiza e toca o rio Nilo, e aquele rio vira um rio de sangue. Eles não podiam mais adorar o rio Nilo, que era um Deus para eles. Tudo aquilo que era objeto de adoração no Egito, Deus usou a vida de Moisés para colocar os deuses por baixo, por terra. Amém? Então era maravilhoso que Deus usou a vida de Moisés. Realmente o ministério de Moisés, que foi gravado em letras, em pedras, ele foi revestido da glória de Deus. É maravilhoso o que aconteceu na vida de Moisés. Mas eu vou falar uma coisa para você: Moisés não tinha o que você tem. Vou repetir: Moisés nunca teve o que você tem. Glória a Deus. Você não entendeu ainda? Embora Moisés tenha feito tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas, ele nunca foi revestido de glória, da glória que você já está revestido. Porque embora operasse em Moisés tantos sinais, o Espírito Santo agia sobre ele. Agora, na nova aliança, o Espírito Santo ele está dentro de você. Moisés nunca teve o Espírito Santo dentro dele. Glória a Deus. Para pensar. Moisés operou milagres e maravilhas, mas o Espírito Santo estava sobre ele, conduzindo ele. Ele não podia receber o Espírito Santo porque ele não era nascido de novo. Ninguém havia morrido por ele. Jesus não havia redimido os pecados de Moisés. Moisés não havia sido salvo pela graça de Deus. Moisés só era conduzido, ungido pelo Espírito Santo e conduzido porque o Espírito Santo estava sobre ele. Mas na nova aliança, nós não somos revestidos por fora. Nós somos cheios da glória de Deus. A glória de Deus está dentro de mim. A glória de Deus está dentro de você. Glória a Jesus por isso, aleluia! A glória está dentro de mim, dentro de você. Então eu vou ficar aqui admirando, Moisés isso, Moisés aquilo, a lei Deus deu a lei para Moisés, e então eu vou pegar os mandamentos de Moisés e vou obedecê-los. Não, isso vai gerar morte na tua vida, porque ninguém conseguiu guardar os mandamentos. Aliás, só um, Jesus Cristo. Ninguém conseguiu. Você pega os 10 mandamentos, queridos, eles são secos. Olha, não matarás, está ali, fala, não mate, está escrito. Mas aí acontecia, de repente algum ladrão vinha com uma arma assaltar uma família, e aquele pai de família defendia a sua família e matava o ladrão. Ele pecava contra a lei. Você sabia disso? Porque não podia matar, mas era um ladrão, ele veio assaltar, eu fui me defender. Não interessa, você pecou contra a lei. Olha como era severa a coisa. Então ninguém na terra, nenhum homem na terra conseguiu seguir
as leis que Deus deu através de Moisés. Era um ministério glorioso, gravado em pedras, foi revestido de glória, mas não se compara com a glória que está em você. Não se compara com o poder que está em você. Moisés tinha um poder que agia sobre ele. Você tem um poder que age dentro de você. Amém. É de dentro para fora. Você também pode fazer coisas extraordinárias. Todos aqueles sinais que Deus usou na vida de Moisés não se comparam com a glória que está dentro de você e com a capacidade sobrenatural que está dentro do seu espírito. Agora, qual é o grande problema? Por que a igreja na terra não foi despertada para esse poder que agora não está apenas sobre, mas está dentro de nós? É porque nós somos involucrados, envolvidos, enredados por um espírito maligno chamado religião. O diabo, ele foi muito esperto, ele foi muito sagaz, e ele alcançou os púlpitos das igrejas, de todas elas, alcançou diversas religiões e trouxe a religião para dizer para o homem que agora, mesmo que Jesus tenha morrido na cruz, mesmo que Jesus tenha pago o preço do pecado, mesmo que Jesus tenha feito tudo, mesmo que você tenha o Espírito Santo habitando dentro de você, se você tiver alguma coisa fora da palavra, Deus não pode te usar, Deus não pode te abençoar, e ainda existe uma legalidade para o diabo te destruir. Esse é o ensino da religião, destrutivo. Então, por séculos e séculos e séculos e séculos, a igreja está involucrada no espírito maligno da religião, mas Deus está levantando um povo guardião, um povo poderoso. Deus está despertando na face da terra homens e mulheres que sabem e conhecem o poder da graça de Deus, que sabem e conhecem o valor da nova aliança. Aleluia! É por isso que eu não quero nada de Moisés. É por isso que eu não quero lidar e pensar em Moisés. Eu prefiro pensar em Jesus Cristo, porque o próprio Moisés, ele falou: eu rejeito ser chamado filho da filha de Faraó, porque eu quero conhecer a Cristo. Hebreus fala que o próprio Moisés, pela fé, rejeitou. Aleluia. Então a igreja não foi involucrada nisso, mas graças a Deus, essa coisa, essa capa maligna da religião vai sair da igreja. Vai sair da igreja. E começa com ministérios ainda pequenos como os nossos. Começa ainda com pessoas que ainda... Porque nós, quando começamos a pregar esse evangelho da graça, se levantam perseguições. Quando começamos a pregar esse evangelho da graça, se levantam aqueles que são divergentes. Ah, por que você não está indo naquela igreja? É tão legal. Não, eu tenho as minhas divergências. Aí os divergentes não vêm, além de não vir, começam a criticar e a perseguir. Que é o espírito da religião, o espírito maligno da religião envolveu o coração e não consegue enxergar a liberdade que Cristo nos colocou. Eu sou livre, você é livre, homem nenhum pode te manipular. Nós somos livres. Amém. Amém. Glória a Deus. E eu vou pregar uma graça radical. Eu vou pregar a hiper e abundante graça de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Paulo está falando aqui, olha, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então eu sou servo, ministro dentro de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Entenda uma coisa, a lei que Deus deu a Moisés, ela gerou morte, muitos morreram, muitas pessoas morreram. Se você vai ver, por exemplo, tão assim que a gente fica olhando, existe lógico um fundo profético naquilo, mas Davi está trazendo a arca estava há muitos anos na terra dos filisteus. Ele pega um carro de bois, coloca a arca em cima e está trazendo a arca, e de repente aquela arca, ela passa por uma pedra, e aquela pedra balança o carro de bois, e a arca vai cair no chão, e um homem chamado Uzá, Pérez Uzá, tentando ter o zelo de que a arca não caísse no chão, ele toca na arca, ele morre imediatamente, porque ele não podia tocar na arca, ele não era um levita.
aquele carro de bois, embora a motivação de Davi fosse correta, trazer a arca para dentro de Jerusalém, ele estava usando um carro de bois, não era assim que carregava a arca, então estava gerando maldição e morte por onde passava. Então Davi falou assim, então não traga a arca para cá. E Davi voltou para Jerusalém, a arca parou na casa de um homem chamado Obed-Edom, e na casa dele foi abençoado porque ele soube zelar daquela arca. E Davi então começou a perguntar, como é que eu trago a glória de Deus para Israel? Como é que eu trago essa glória agora? Então ele vai consultar, e ele vê que a arca agora não podia ser trazida no carro de bois, ela deveria ser trazida nos ombros por homens, pelos sacerdotes, pelos levitas. Aí ele obedece exatamente segundo a lei e consegue trazer a arca para dentro de Jerusalém. Então existiam sempre regras, as pessoas não eram livres para se expressar diante de Deus, embora tinham motivações boas, mas se não tivesse dentro daquilo que estava escrito, dentro daquele parâmetro, gerava morte. Agora não. Jesus já viveu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Amém? Olha para o seu irmão, Jesus já viveu a sua morte para que você viva a vida dele. Amém. Nós agora estamos no ministério chamado Nova Aliança. Agora Paulo faz uma comparação assim. Se o ministério de Moisés era tão glorioso ao ponto dele ter que usar um véu no seu rosto, porque as pessoas não podiam olhar a face de Moisés. Quando Moisés tinha encontro com Deus, ele saía daquele encontro com Deus com o seu rosto resplandecente, iluminando. Isso causava temor, pânico, e as pessoas não conseguiam olhar nos olhos de Moisés. No rosto dele então foi colocado nele um véu. Então aquilo gerava temor. As pessoas só se aproximavam de Moisés quando ele tinha um véu no rosto. Sem o véu as pessoas tinham medo. Era uma glória, mas a palavra fala que era uma glória desvanecente. E passou o tempo, o brilho de Moisés, o rosto, aquela glória no rosto de Moisés acabou. Não tinha mais há muito tempo. Mas ele, para dizer, olha, cuidado, eu tenho a glória, ele continuou com o véu. Entenderam o que Moisés fez? Ele continuava com o véu no rosto, mas a glória já tinha ido embora. Então os ministérios cheios de religião é assim, parece que é glória, parece que é poder, parece que é um evento, eles conseguem fazer eventos, eles conseguem manipular as pessoas, eles conseguem fazer movimentos, e parece que a glória está ali, mas não é glória, a glória já foi embora, porque a glória é revelada na nova aliança, a glória é revelada na graça de Deus. Amém. Aquilo ali é véu, querido. Se tirar o véu, você vai ver que não existe glória. Se você tirar a religião de uma pessoa que foi criada dentro de uma doutrina, ela não sabe servir a Deus. Já conversei com pastores que tem uma igreja, um sistema rígido doutrinal. Eu falei assim, cara, você já sabe da verdade. Eu falei, eu sei. Eles me falam, eu sei. Mas se eu pregar o que você prega, eu vou ficar desempregado, eles dizem. Se eu pregar o que você prega, a minha igreja vai desviar, porque o que segura eles é a doutrina, o que segura eles é uma religião, o que segura deles é uma palavra pesada. Se não tiver um pouco de religião, eles não conseguem ficar. Eu falei, não, querido, esse povo tem que ser liberto. Esse povo tem que ser liberto. Uma igreja tem que ser orgânica. Uma igreja não pode ser dirigida por um regimento interno. Uma igreja não pode ser dirigida por uma placa, por um homem. Agora eu sou o pai de todo mundo. E todo mundo vai seguir o pai. O que o pai falar, os filhos obedecem. Fica aquela coisa, usam a paternidade espiritual para uma grande manipulação. E não aparece Jesus, aparece um homem. Não, nós temos que olhar para Jesus, amém? Amém. As pessoas têm que olhar para esse ministério e enxergar uma pessoa, Jesus Cristo. Vou repetir, as pessoas têm que olhar para o nosso ministério e enxergar uma pessoa, Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus. Mas tem que olhar para nós e ver Jesus. Eles têm que olhar para nós e saber, aquela igreja prega o evangelho da graça. Eles não pregam outra coisa. Eles pregam o evangelho da graça, eles pregam a vida no Espírito, eles pregam ser conduzidos pelo Espírito Santo. Sabe por quê, querido? A glória que há de se manifestar em nós é muito maior. Amém? Assim como Deus revestiu o ministério da morte em glória, quanto mais será revestido o ministério do Espírito Santo. Nós estamos no ministério do Espírito Santo. Amém? E nesse ministério do Espírito Santo, nós somos ministros de uma nova aliança.
Nós não ensinamos lei, nós ensinamos a viver pela fé, ensinamos a viver pelo Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Amém. Dessa mesma carta, no capítulo 5, glória a Deus, capítulo 5, verso 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Aqui fala de um outro aspecto da nova aliança. A nova aliança, ela traz dois aspectos de morte na cruz. Primeira morte que se revela na cruz é uma morte substitutiva. Jesus morreu no meu lugar, Jesus morreu no teu lugar, então ele nos substituiu. Mas o segundo aspecto da cruz, da morte, é que diz que nós também estávamos morrendo com Jesus. Amém? Naquela cruz, eu estava morrendo com Jesus, porque a morte na cruz não é somente substitutiva, ela também é inclusiva. Amém? Glória a Deus. Vou te explicar. Em Adão, você foi incluído no pecado de Adão. Você nunca viu Adão, não soube nada dele, mas você nasceu debaixo da situação que Adão provocou, porque você foi incluído nele. E é engraçado como todo mundo consegue compreender que estava incluído no pecado de Adão. E as pessoas, elas têm uma grande dificuldade de entenderem que também estavam sendo incluídas em Jesus. Na morte de Jesus, eu estava incluído nele. E quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu vou viver esta morte. A minha velha natureza, o velho José Carlos, ele é morto e sepultado nas águas do batismo. O batismo é um ato profético. E quando eu saí daquelas águas do batismo, saí para uma novidade de vida e fui ressuscitado com Cristo. Assim como eu morri com Ele, fui sepultado com Ele, eu também ressurgi junto com Ele. E isso deve ser uma coisa que deve estar sendo desenvolvida na minha consciência, na tua consciência. Você foi incluído na morte de Jesus. Você morreu com Jesus, você foi sepultado com Jesus, mas quando o Espírito Santo ressuscitou Jesus, você também foi ressuscitado com Ele. Amém? Repete assim comigo: na nova aliança, há a minha inclusão em tudo que Jesus viveu e conquistou. Amém. Ele ressuscita agora como uma nova criação. E esse novo nascimento em Cristo quer dizer que eu sou uma nova criação. Preguei aqui no início desse ano, no início desta igreja, sobre a palavra kainós, uma nova criação. É um ser mais do que humano, é um ser dotado de poderes do Espírito Santo. Então nós somos uma nova criação. Agora a minha vida está dentro dessa nova aliança, e eu tenho que ter essa mentalidade que eu morri com Ele. Ele morreu por mim, mas eu também morri com Ele. E logo, se Ele morreu por nós, todos nós morremos com Ele. E agora nós não vivemos mais segundo os rudimentos carnais e humanos. É por isso que o Paulo escreve aqui no verso 16, desse capítulo 5 de 2 Coríntios, uma coisa muito importante. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Interessante que a religião, ela quer que você conheça as pessoas segundo a carne. O quanto ela está sendo mudada segundo a sua aparência externa. Tem gente que tem cara de santo. Tem gente que você olha para ele, você olha para a pessoa, vem assim, você olha, cara de santo. Eu já vi. Olha. E aí ele começa a fazer aquelas orações. Senhor, todos nós somos pecadores, mas a sua graça veio sobre nós. Ele vai impostando a voz, e de repente aquilo parece que criou um ambiente de unção, e daqui a pouco o outro lá começa a dar glória, outro dá aleluia, porque aquela oração envolveu as pessoas, envolveu a carne, envolveu as emoções, trouxe uma energia, e de repente
nada acontece. Nada acontece. Nós não queremos isso, amém? Amém. Nós queremos ver a simplicidade da fé dirigidos pelo Espírito Santo. Aleluia. Vou repetir, queremos viver a simplicidade da fé, viver o Evangelho de Jesus na simplicidade da fé, na direção do Espírito Santo, sem religião. Por isso, a partir desse momento, do momento em que recebemos Jesus, do momento em que entendemos a nova aliança e a graça de Deus, a ninguém mais conhecemos segundo a carne, agora conhecemos pelo Espírito, conhecemos através de Cristo. Isso, queridos, desmonta um monte de coisas, porque agora eu vou olhar o meu irmão, embora eu sei que ele tem alguns defeitos, eu não conheço ele segundo a carne. Eu não posso olhar o meu irmão segundo as falhas que ele tem, porque todos nós temos falhas, amém? Ou só eu tenho falhas aqui? Ou aqui tem a quarta pessoa da Trindade está aqui? Não, todo mundo aqui tem falhas. Mas embora nós tenhamos falhas, nós não conhecemos as pessoas segundo as suas falhas. Entende? Não conheço as pessoas segundo o que elas falavam no passado. É por isso que eu tenho uma resistência a ouvir testemunhos. Porque eu cresci numa igreja em que a gente sentava, lotava as igrejas para ouvir o testemunho daquele cara que tinha sido assaltante de banco e que tinha tomado 11 tiros e não tinha morrido. E aquele homem vinha e contava o testemunho dele, ficava horas contando a forma como ele nasceu, quantos roubos ele fez, quantas pessoas ele matou, e aquela desgraceira toda. E no último momento ele falava: Jesus me salvou, e a igreja ficava contente. Que desgraça, irmãos. Eu não quero conhecer ninguém segundo a carne, que ela fez no passado. Esqueçam, porque na mesa de Jesus todo mundo é alguma coisa. Na mesa de Jesus, todo mundo teve um passado ruim, errado. Não importa, eu não conheço você segundo a sua carne. Eu quero te conhecer dentro da nova aliança, na glória que está dentro de você. É assim que eu tenho que lidar com a tua vida. Ah não vou ligar, não vou seguir esse pastor porque ele tem um passado assim assado. Todo mundo tem passado assim assado, não sou só eu não. Ou tem aqui os querubins estão aqui, levantem as mãos dos querubins. Cadê? Eu não estou vendo ninguém com asas e com a auréola aqui. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, porque não somos religiosos. Glória a Deus, porque apesar dos erros do passado, a graça de Deus pode nos encontrar, nos levantar, nos colocar de pé como guardiões da nova aliança, pregadores dessa graça que vai transformar a vida das nações. Nós somos guardiões aqui, guardiões da graça de Deus. Nós defendemos o Evangelho da graça. Nós não conhecemos os homens segundo a sua carne, os seus defeitos, não. Nós estamos olhando para as pessoas sabendo: você é a glória de Deus, você é Cristo em vós, a esperança da glória. Eu não conheço mais você segundo a carne. Por quê? Verso 17 diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram todas novas. Amém? Amém. Você chegou, aceitou Jesus, recebeu Jesus, esqueça o teu passado. Amém? Vamos começar uma nova história. Não importa de onde você veio. Ah, eu vim do Ministério A, Ministério B, Ministério C, lá era assim, lá era assado. Irmão, isso fica lá, glória a Deus. Deus os abençoe. Você entrou aqui numa igreja extremamente radical na graça de Deus e na aliança, na nova aliança. Esqueça que você aprendeu de outros pastores, porque não vai encaixar com a palavra aqui. Glória a Deus. Não porque nós sejamos melhores, não, é porque eu também já passei por lá e não deu certo. Não deu certo. E graças a Deus que não deu certo, porque agora, enquanto eu achava que tinha acabado o Evangelho para mim, eu já não podia mais me expressar no Evangelho, já não podia mais ter o meu ministério no Evangelho. Não, o Espírito Santo falou assim: não, esquece o teu passado, eu vou te revelar a minha graça. E eu recebi a revelação do Evangelho da graça de Deus. Como foi libertador, como foi maravilhoso. Amém. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu não conheço nenhum de vocês segundo a carne. Não me importa como é que foi o seu passado, qual o problema que você tenha hoje. Não me importa, não me importa. O importante é que eu estou vendo Cristo em você. O importante é que a glória de Deus está em você. O importante é que você é melhor do que Moisés. Amém? Amém? Amém. Olha para a pessoa, olha para alguém e fala assim: você é melhor que Moisés. Fala assim para ele: Moisés não chega aos seus pés. Você chega.
Moisés queria estar aqui, querido, ouvindo essa palavra. Moisés queria estar sentado aqui, me ouvindo pregar. É verdade. Você tem ideia? Cara, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus veio e trouxe a glória de volta também. Glória a Deus. Nós somos uma nova criação, querido. Essa é a nossa visão. Essa é a nossa pegada, amém? Glória a Deus. E nós vamos nos levantar com muita força. Com muita força. Em 2022. Eu creio. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós estamos aqui há 5 meses como igreja. Deus tem feito coisas tremendas. É verdade. Extraordinárias. E não tem a mão de ninguém, a não ser o Espírito Santo de Deus. É Deus fazendo. É Deus do começo ao fim. Do início ao fim. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E é Ele quem realiza todas as coisas. Amém? Amém. Por isso eu termino essa mensagem te incentivando a mergulhar na graça de Deus. Amém? Nós não merecemos, mas nós podemos desfrutar, porque Jesus nos deu essa bênção. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós nascemos numa nova dispensação, a nova aliança da graça de Deus. Amém? Esse ministério não é o ministério da morte, é o ministério do Espírito Santo. Quantos recebem essa nova por fé? Amém? Fique de pé, quero orar por você. Feche seus olhos. Enquanto nós adoramos, talvez no teu coração haja algum sentimento de culpa, algum sentimento de peso, de pecado, alguma coisa assim que te traz um certo remorso, um certo peso. Eu quero te dizer que na graça de Deus não existe qualquer condenação. Na graça de Deus você é livre de toda a culpa, de toda a condenação. Na graça de Deus você pode chamar Deus de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido na tua vida. Não importa se você tenha pecado ainda hoje, ou algumas horas antes de chegar aqui, alguns minutos, sei lá, não importa. Eu quero te dizer que você não precisa ficar com esse sentimento de culpa. Você não precisa ficar com nenhum remorso, não precisa se sentir condenado por nada. Valorize o que Cristo fez por você na cruz. O pecado que você cometeu hoje, Ele já pagou o preço. O pecado que você ainda porventura vai cometer amanhã, a conta está paga. Você está perdoado plena e eternamente. E quando você recebe essa informação no seu coração, você entende o quanto Deus te ama. Isso não nos dá liberalidade para a gente fazer o que quiser, para a gente pecar o tanto que quiser. Não. Porque o amor de Deus nos constrange a entregarmos a nossa vida nas mãos do Espírito Santo, sermos conduzidos por Ele. Então eu te convido hoje, em nome de Jesus, a abrir mão de todo sentimento de culpa, de condenação, toda a rejeição que você tenha sofrido em algum ministério, a reprovação dos homens, porque, queridos, o ministério religioso sabe reprovar e sabe reprovar bem. Eu fui campeão de reprovações em ministérios. Teve ministérios que eu falei assim: não, você não pode passar nem na calçada da nossa igreja, e você não atende os nossos critérios. Eu sei muito bem o que é ser rejeitado pela igreja. Eu sei o que é ser rejeitado por um ministério. Eu sei o que é receber olhares de reprovação. As pessoas olharem para você e balançarem a cabeça assim, ó, não tem jeito. Mas eu tenho uma boa notícia para você. É esses que Deus mais usa depois. É esse Deus faz quando o homem diz: não, não quero, não aceito, você não, é rejeitado. Deus vem, te abraça e fala: eu vou te mostrar a minha glória, o meu poder, eu vou recomeçar com você. Porque a graça de Deus é o evangelho dos recomeços. Não importa o tamanho dos erros acontecendo na sua vida. Todo mundo tem, infelizmente, situações de erros grandes na vida, mas Deus não leva em conta.
Olha que coisa boa. Deus não leva em conta. Deus não leva em conta o teu passado. Deus não leva em conta os seus erros. Deus não leva em conta os seus equívocos. Deus não leva em conta. Porque quando Ele olha para você, Ele olha sobre a ótica da cruz. Ele olha para você e fala assim: Jesus, meu filho, pagou o preço. Está aprovado. Enquanto os homens te desaprovam, Ele diz: eu te aprovo. Enquanto quando os homens dizem: não vai ser abençoado porque tem pecado, Deus diz: não importa, Ele pagou o preço. A bênção vai se manifestar na sua vida. Isso é graça de Deus. Não é mais por meritocracia, não. Porque se fosse por meritocracia, queridos, Ele não podia nem carregar uma Bíblia. Não é por meritocracia, é pela graça de Deus. Então curva a sua cabeça, abre o teu coração, adore ao Senhor e agradeça a Ele pelo perdão. Nem peça perdão, tome posse do perdão. Porque na graça de Deus nós não somos ensinados a pedir perdão. Na graça de Deus nós somos ensinados a receber, a tomar posse do perdão. Ah, pastor, mas Jesus deu o Pai Nosso, e o Pai Nosso diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Queridos, quando Jesus falou o Pai Nosso, Ele não estava na cruz. Ele ainda não havia ido para a cruz. Depois da cruz, você já é perdoado. Você já é perdoado, e por isso você pode perdoar. Amém. Então tome posse do perdão. Tome posse da reconciliação. Nós somos ministros da reconciliação. Nosso ministério não condena ninguém, jamais vai viver qualquer tipo de condenação, porque somos o ministério da reconciliação. Adore ao Senhor. Enquanto nós adoramos, você conversa com seu Pai. Converse com seu Pai. Dê uns minutos de conversa com seu Pai, na sua expressão, na sua liberdade. Obrigado. Você pode orar no Espírito.
Obrigado pelo teu mover em nós. Obrigado, Senhor, por mentes renovadas. Obrigado por mentes alcançadas, corações que foram tocados pela palavra da graça, Senhor. Estou abençoando cada família aqui representada, Jesus. Declarando paz, declarando alegria, cura, declarando prosperidade. Declaro que todo espírito de confusão, vindo pelo espírito da religião, perdeu a força dessas famílias, em nome de Jesus. Vão viver em plena paz, em plena alegria, em plena satisfação, vivendo da provisão da graça de Deus, vivendo do amor, vivendo do poder, vivendo o ministério do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Aplaude Jesus com alegria. Aleluia. Que Deus te abençoe. Você tem oportunidade diante de ir para sua casa, de consagrar sua vida financeira. Então, se você trouxe alguma oferta, tem um cestinho ali, fique à vontade, oferte, dizime, conforme o teu coração, amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma passagem de ano maravilhosa, abençoada em nome de Jesus, com muita festa, com muita bebida, comida, celebrem mesmo, somos a igreja de Jesus, nós vamos nos alegrar, porque o melhor de Deus está por vir, amém? 2022 será o melhor ano da tua vida até aqui, pode anotar isso, porque Isaías 60 diz que sobre nós vem a glória resplandente do Senhor, o mundo estará em trevas. 2022 será o ano da grande diferença. Vocês vão ver, aqueles que estão em trevas, e gente correndo atrás de você dizendo: eu quero que você tenha. Vamos lá na minha igreja, olha a sua Bíblia, você vai dar Jesus para as pessoas, amém? Então que Deus te abençoe, Deus te abençoe em nome de Jesus.